tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual. Na nossa aula de produção textual dessa semana vai ser um pouquinho diferente das que a gente vem fazendo anteriormente. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir que vocês colocassem um comentário aqui embaixo. Eu vi e o nome de vocês. Lembrem de colocar eu vi e o nome, combinado? Então tá. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque nós estudamos um texto ontem muito legal sobre Anitta, as estrelas nos olhos dos meninos. A prof falou sobre um áudio, disponibilizou para vocês também. Então, quero saber quem ouviu e quem viu esse áudio. Tem que ouvir, tá? Bom, qual que é a proposta dessa semana? Junto com o livro de português veio o caderno do escritor. No caderno do escritor, vocês já fizeram o jogo, já colocaram lá as regras do jogo. Esse é o caderno que vocês vão fazer a atividade de hoje, tá? Pois então, aqui no início do caderno, ele tem essa parte assim, ó. Então tem essa folha aqui, ó, abre, tem essa folha, já tem essa daqui que diz assim, ó. Tantas palavras. Aqui, a prof vai ler aqui, tá? Ó, quem tá com o livro na mão, acompanha comigo aí. Reservamos também um espaço para você registrar as palavras que pesquisou no dicionário após a leitura dos textos. Sempre que estiver produzindo um texto, consulte as anotações e tente utilizar algumas dessas palavras. Eu achei muito interessante essa dica que tem aqui. Tá aqui bem, ó, bem certinho, conseguem ver? Aqui. Pois então, achei muito legal. Então, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, tem essa página aqui. Depois vai ter essa página aqui. E aí, aqui tem essas linhas aqui, ó. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, podem colocar nesse primeiro aqui, se vocês quiserem, tá? O que vocês vão colocar aqui? Vocês vão colocar o nome, o título do texto na primeira linha, onde vocês quiserem, tá? Prefiro que seja aqui no iniciozinho. O título, qual que é o título mesmo? As estrelas nos olhos dos meninos. Vai escrever aqui. Vai pular uma linha e vai colocar embaixo aquelas palavras que a prof disponibilizou ali no sistema. Que diz assim, ó. Pesquise no dicionário e registre no caderno do escritor as palavras. Então, vocês vão registrar aqui, tá? Então, vocês registrem essas palavras aqui. Então, nós temos as seguintes palavras. A prof, antes de falar as palavras, a prof vai lembrar vocês. Lembra que nós estudamos esse texto aqui? Fizemos a leitura, vocês leram novamente e tudo. Bom, nesse texto aparecem algumas palavras que eu acredito que são palavras novas para vocês. Ah, prof, mas não são palavras, eu já ouvi, não são palavras tão novas. Não tem problema, se você já sabe, é melhor ainda. Mas se você não sabe, tem que colocar. E quem sabe também tem que colocar, tá bom? Pois então, quais são as palavras que vocês vão colocar? Ó. Vamos lá, então nós temos ali, noutrora, vocês vão colocar a palavra, vão procurar no dicionário e escrever o significado da palavra. Depois vocês pulem uma linha. Então, deixa eu pegar aqui de novo, ó. Então, vocês vão colocar aqui o título, pula uma linha, coloca ali, noutrora, e escreve pra mim qual o significado. Escreveu? Terminou? Ah, eu escrevi 2 linhas. Pula uma e escreve na outra, pra não ficar tudo muito amontoadinho, tá bom? Vamos fazer um combinado assim? Depois tem encalço, proferir, firmamento, entorno, sorrateiro, severo, punição, precipitar, deixa eu baixar aqui, e esborrachar. São essas palavras que vocês vão pesquisar no dicionário e colocar o significado. Combinado? Então, a nossa aula hoje, que seria de produção textual, nossa aula que seria de produzir texto, na verdade, nós vamos fazer uma pesquisa no dicionário. Certinho? Então, para quê? Por que nós vamos fazer essa pesquisa? Para aumentar o nosso vocabulário
pra gente ver o que significa essas palavras. Afinal de contas, nós estudamos um texto onde tá cheio dessas palavras que eu coloquei ali. Essas palavras todas eu peguei desse texto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Pesquisar. E depois de pesquisar, nós vamos colocar o significado. Certinho? Para nas próximas aulas de produção textual, vocês poderem voltar lá e pesquisar, pegar alguma palavra daquela para fazer a produção textual. Mas isso é um segundo passo. Nessa aula de hoje vai ser isso, tá? Então, pega essas palavras, procura no dicionário e coloca ali o registro no caderno do escritor. Certinho? Fácil? Facinho, né? Hoje a aula de produção textual, ó, tá muito fácil. Espero que vocês gostem de fazer, espero que vocês se surpreendam bastante com essas palavras. Acredito que algumas vocês já sabem. E também acredito no seguinte, às vezes a gente sabe a palavra, mas a gente não sabe explicar, né? Então também tem essa questão de trabalhar a forma de escrever, botar o que tá aqui no papel. Então muitas vezes a gente sabe, prof, eu sei o que é se esborrachar, mas às vezes não sabe como falar, não sabe se expressar. Então é isso que eu vou querer também, que vocês coloquem ali da maneira de vocês. Já sei? Então pode colocar nas palavras de vocês o que é. Combinado? Certinho? Uma excelente aula para vocês e tudo de bom. Beijo! Tchau, tchau!